Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. São 20 horas, horário de verão, horário de Brasília. Estamos no ar mais uma vez com o nosso encontro semanal com o nosso programa TV Bancários. Hoje, debatendo o tema reforma política. Estamos também recebendo o nosso presidente Eduardo Araújo. Boa noite, presidente. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos e todas. Esperamos fazer um bom debate aqui hoje sobre esse tema, porque muitas pessoas não sabem exatamente aquilo que a gente tem defendido quando se fala em plebiscito da reforma política. E você pode participar deste programa, basta enviar um linha direta, a sua mensagem, o presidente Eduardo Araújo responde ao vivo para você. Presidente, a nossa primeira pergunta, qual a posição do sindicato em relação à reforma política? Nós temos consciência de que essa reforma política é emergencial, ou seja, urgente e extremamente necessária, considerando as condições que são dadas para uma eleição hoje no Brasil, né, seja para deputado, para senador, para governador, para presidente ou até para vereador, a gente sabe que os custos são altíssimos e quem banca essa fatura sempre tem o que cobrar depois. Além disso, nós não nos vemos representados proporcionalmente em nenhuma hipótese, né, como trabalhadores, pelos deputados e deputadas que estão hoje constituídos no Congresso Nacional. Presidente, por que os movimentos sociais e sindicatos defendem a realização de um plebiscito no lugar de um referendo nesta questão? É uma questão simples, né? Quando a gente fala em referendo, vou começar pelo que nós somos contrários, nós estamos falando de uma junção de 37 projetos de lei que já existiam na Câmara Federal, onde os deputados juntaram num projeto de emenda constitucional, né, que chama-se de PEC, e que depois de discutido por eles, ou seja, estes que já estão eleitos aí, fariam uma emenda à Constituição baseado nesses 37 projetos que tiveram juntos. Então essa junção para nós, pelo que nós já analisamos desses projetos anteriores, não muda em nada substancial aquilo que o Brasil precisa e que a gente luta para que mude no sistema político brasileiro. Então, depois de juntado isso, feito uma análise e um debate interno com essas pessoas, passaria pelo Senado também, e depois com o projeto de emenda constitucional já avaliado por eles, eles só perguntariam para nós, população, se nós aceitaríamos ou não aquela mudança que eles fizeram. Então isso seria o referendo, ou seja, nós aceitarmos, sim ou não, aquela mudança que eles propuseram a partir desses 37 projetos anteriores do Congresso. Já o plebiscito, não, nós estamos fazendo uma proposta de uma constituinte, ou seja, faça-se a pergunta assim, nós queremos ou não a constituinte exclusiva para discutir uma reforma política. E quando a gente fala em constituinte exclusiva, nós não estamos dizendo que vamos destituir esses deputados e senadores que estão aí, mas nós vamos eleger constituintes novos exclusivamente para tratar de uma reforma política. E aí a gente vai ter pessoas que não são políticas para discutir o assunto, ou seja, não seria legislando em causa própria. As pessoas fariam uma proposta de reforma política com vários substratos da sociedade, trabalhadores, academia, entidades. Então haveria nomeação de pessoas nesse sentido, eleitas também por essas organizações, e que aí sim passaria a discutir uma nova legislação eleitoral e política para o Brasil. Ou seja, seria construir algo novo e não a partir do que já está. E quem debateria seriam pessoas também novas, claro, que não têm nenhum mandato eleitoral agora, porque senão a gente sabe que já estaria viciado a proposta final. Ok, são 20 horas e 5 minutos, horário de Brasília, horário de verão. Você pode participar dessa edição do TV Bancários. Hoje um tema interessante, é o tema sobre reforma política. Basta enviar a sua pergunta no linha direta e o presidente responde. Diego, põe no ar como que a pessoa participa. Vamos lá. Para participar é muito fácil. Basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. Pois é, presidente.
senhor falou de reforma política, é o tema do nosso programa. Na composição atual do Congresso Nacional, os trabalhadores são representados por apenas 19% dos parlamentares, ao passo que os empresários, que constituem apenas 3,8% da população, contam com 47% de deputados e senadores, ou seja, os trabalhadores estão subrepresentados, a democracia representante / representado está meio desigual? Porque o sistema político hoje, ele elege quem tem dinheiro para fazer campanha, tanto a campanha na rua, ou fazer santinhos, fazer camisetas, ou fazer diversas atividades que quem vai fazer tirando exceções, raríssimas exceções, não tem condições de chegar ao público, né? E aí a gente vê também que na hora de fazer uma propaganda, os partidos acabam favorecendo determinadas pessoas que vão ajudar no financiamento de toda a legenda. Então, quando você vê que os partidos trabalham para eleger um ou outro e depois os outros vão a reboque, ou seja, mesmo numa conformação de alguns grupos de siglas, a gente vê que são as mesmas pessoas que estão sendo eleitas o tempo todo. A gente tem subrepresentado pela questão de gênero, né, ou seja, as mulheres, subrepresentado também com relação à questão de etnia, ou seja, os negros, que seriam a junção dos pardos e pretos, também não tem uma representação, e os trabalhadores muito menos ainda, né, já que nós temos esse grupamento de população que deveria estar representado para poder defender esses direitos ali, nós vemos o contrário, que são ou caciques, ou seja, donos de partidos, ou apenas empresários que têm o poder de influenciar. Ou seja, eu ouvi um absurdo de uma pessoa muito conhecida, que a gente não quer identificar, mas um empresário chamou todos os seus empregados e disse: olha, eu sei o título de eleitor de vocês, onde vocês votam, sei que vocês devem votar com a família de vocês, e se não tiver essa quantidade de votos aí em determinadas urnas, a gente já sabe o que vai fazer. Ou seja, uma pressão econômica para que alguém escolha democraticamente as pessoas que vão nos representar. E o problema é que as pessoas têm medo, porque elas estão ali dispostas a manter o seu emprego, e não querem arriscar, né, perdê-lo, então elas acabam fazendo o jogo desses patrões, que também não são todos, mas existe um grande número de pessoas que usam ainda como se fosse o curral eleitoral. Ou seja, o poder econômico sempre predominando sobre a força de trabalho. A pergunta: o senhor, como sindicalista, é a favor do financiamento público de campanha, tempo igual na televisão para todos os candidatos? Você é a favor? Sim, democraticamente nós entendemos que o financiamento público é o que há de melhor para que a gente possa diminuir o processo de corrupção no Brasil. Então essa é uma das premissas, né? Ou seja, vamos defender na Constituinte Exclusiva que o financiamento não seja privado, que seja público e que tenha limites. Ou seja, ele vai estabelecer os limites desse financiamento público. E aí também todas as pessoas vão partir de um mesmo tempo para poder fazer as suas indicações. Ou seja, e aí essa é uma outra premissa, mas evidentemente que o Congresso Constituinte Exclusivo é que vai definir essas regras. Então, estou falando do ponto de vista claro, democrático, a gente entende que tem que ser igual para todos. E aí tem que ter homens e mulheres. Ou seja, a gente defende também que possa ter uma lista, né, para que a gente não fique dependendo apenas de determinadas pessoas. Então, o voto de legenda, pode-se discutir ainda o voto distrital misto, mas há uma série de mudanças que a gente não está defendendo nesse momento. Assim que houver a constituição de uma constituinte, a gente vai trabalhar para que determinadas premissas estejam colocadas. Mas quando a gente fala ainda no plebiscito da Constituinte Exclusiva, nós estamos falando apenas do formato, claro, e de como as pessoas vão discutir isso. E não que é o projeto de partido tal, projeto de partido Y, negativo. Isso vai se dar a partir do momento em que as pessoas estiverem lá para discutir o assunto. Ok, presidente. Quais são as dificuldades para a reforma política com essa nova composição do Congresso Nacional? Olha, nós temos vários temores. Não só
para eles combaterem qualquer reforma política, mas como eles fazerem reformas daquilo que o Brasil não precisa nesse momento. Uma delas é a reforma trabalhista. Quando se fala em reforma trabalhista, nós estamos falando, na ótica dos empresários, em diminuir os direitos. Lógico. E isso, uma delas dizia, vamos manter o negociado sobre o legislado, ou seja, isso é estabelecer correlação muito diferente para quem tem sindicato, quem está organizado em sindicato e quem não está. Porque quem tem o sindicato ainda vai poder fazer uma resistência. Claro. Mas para quem não tem nenhum sindicato organizado, jamais essas pessoas vão conseguir fazer um enfrentamento adequado com o patrão. Ou seja, eles vão estabelecer uma relação com um provável sindicato de fachada, estabelecem uma negociação e se vendem direitos a partir disso. Então, nós entendemos que a legislação é o patamar mínimo e que não pode ter nada menos do que isso. A partir daí, sim, o negociado pode favorecer os trabalhadores. Então, a reforma, partindo dessa ótica dos empresários, de que tem que negociar empresa por empresa esses direitos, nós sabemos que poderia vir aí, sim, o fim do 13º para determinadas categorias, aumento da jornada de trabalho e outras questões que a gente já tem garantido na legislação. Com esse perfil congressista, nós teríamos o primeiro ataque, que aí a gente tem feito uma resistência, inclusive, neste momento, que é a defesa do emprego direto, ou seja, de fim da terceirização, que é o PL 4330. Nós estamos muito atentos com o movimento do Congresso para que não se aprove isso. Claro. E a gente possa ainda resistir. Então, como a gente está com um Congresso para o ano que vem muito conservador, que aí vão discutir, por exemplo, se a gente for estabelecer a discussão da descriminalização das drogas, que é uma coisa muito ampla, Com mas certeza. que quando você busca resumir e tentar fazer a desqualificação desse debate, você consegue, via meios de comunicação, destruir qualquer iniciativa no momento. Mas com esse Congresso que está aí, que só fala em prender, né, só fala em estabelecer relações como se nós não fôssemos diferentes. Né? Então nós entendemos que o Congresso do ano que vem vai ser muito duro de se avançar em alguma situação. Mas esse Congresso que está saindo também pode fazer aprovar algumas leis que sejam ruins, não só para os trabalhadores, mas para a sociedade. Ok, presidente, são 20 horas, 12 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Participe deste programa conosco. Nosso tema de hoje é reforma política. Quem está respondendo é o presidente dos Sindicatos Bancários do Distrito Federal, Eduardo Araújo. Presidente, de que forma o fim do financiamento público de campanha, nós falamos isso anteriormente, vai equilibrar a correlação de forças nas eleições? Nós fizemos algumas contas aí e mapeamos no Distrito Federal quais foram os eleitos aqui. Claro. Então nós pegamos os deputados distritais, identificamos quem financiou essas pessoas, qual foi o valor que foi colocado ali, né, que foi declarado por eles, e como é que a gente vai saber para que lado essa pessoa vai pender. Então, e o que a gente identificou também, que aquele valor que foi declarado lá não foi o que foi gasto. Claro, não é o real. Então a gente sabe que diante da justiça está declarado uma situação, mas não foi efetivamente gasto. E por isso que a gente precisa mudar esse financiamento. Então, a gente entende que com financiamento público há uma obrigatoriedade de maior fiscalização e de maior transparência sobre o que as pessoas vão utilizar. Hoje, quando ele falar produzir tal situação, e a gente entende que eles podem ter produzido 10 vezes mais e utilizado recursos de outras fontes, ou seja, de uma sonegação fiscal ou de uma obra pública que de repente era mais barata e já estava embutida ali comissões, como se diz aí nas investigações atuais. Então isso deixaria de existir, claro, como é hoje, ou seja, poderia até, como existe jeitinhos ou inteligência para tudo, né? Porque o jeitinho nem sempre é ruim, o jeitinho pode ser bom e agradável, mas as coisas ilícitas são criadas a todo momento, então há muita criatividade. Através desses jeitinhos mesmo. Isso poderia ser
a menor parte de uma eventual campanha política. E aí a gente teria mais igualdade de disputa, independente do tamanho do partido que estivesse sendo disputando a eleição. Ou seja, hoje nós temos partidos nanicos que têm pouca ou quase nenhuma chance de eleger ninguém. E no financiamento público a gente sabe que poderia ter... É tudo de igual para igual. Poderia ter muito mais divergências de ideias na hora de se discutir dentro de uma Câmara Legislativa ou de um Congresso Nacional. Presidente, qual a relação entre a reforma política e a democratização dos meios de comunicação? Do nosso ponto de vista, isso é direto. Mas não é uma situação que está automática. Se você estabelece que economicamente não é o poder econômico que vai garantir a eleição de alguém, você também deixaria de ter o poder econômico dizendo, olha, vocês vão nos meios de comunicação seguir esta linha de pensamento. Então eu creio que a gente teria uma mudança, e aí a gente pautaria a partir das novas eleições, ou seja, nós estamos falando talvez de 2018, ter um Congresso diferente, que não tivesse nenhum atrelamento político aos meios de comunicação, porque hoje, quando você não tem o financiamento público, os donos de TVs, ou de rádios, ou de jornais, eles têm uma influência muito grande na hora de fazer determinadas colocações sobre determinados deputados. Então a gente vê que hoje a concessão dos meios de comunicação está na mão até do Congresso. Ou seja, ele que diz que dá ou que não dá. Então, para você criar uma rádio comunitária ou para você discutir outras formas de comunicação, você tem que passar por esse Congresso. E se você tiver pessoas não captadas ou capturadas pelo sistema, sendo eleitas no modelo novo, você não vai ter essa dificuldade de criar outros meios de comunicação no futuro. Presidente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais aqui para a Câmara 2? Bem, eu gostaria de dizer para os bancários e bancárias, né, e também para todos aqueles que nos assistem, que é um assunto que precisamos estar atento. O comitê, né, pelo plebiscito vai fazer algumas atividades aí até maio de 2015. E a gente precisa participar disso, dessas atividades, dessas mobilizações, para que a gente consiga que seja um plebiscito da Constituinte exclusiva e não um referendo como os deputados atuais e os futuros querem, né? Porque eles já estão viciados desse modelo. Então a gente precisa fazer pressão, porque sem pressão não há mudança no nosso Brasil. Informe-se dessa semana, iniciando a semana. Bem, nós vamos no dia 26 agora fazer um debate sobre a negra e o negro, né, na conjuntura. Na sexta, né? Não, quarta-feira. Quarta-feira, isso. Na LBV, a partir das 19 horas. Então, um debate que a gente... O interessante é que a gente está discutindo ali, a partir da OAB, uma comissão da verdade sobre a escravidão no Brasil. Ou seja, quem saiu ganhando com isso, o que a gente poderia, de fato... dar como... a gente discute cotas, mas existe uma série de outras denominações para que a gente possa restabelecer os direitos dos negros que foram retirados quando vieram para o Brasil. Evento esse transmitido ao vivo pela TV Bancários. Exatamente. Nós vamos estar transmitindo para a web, para aqueles que não estão em Brasília e não têm a oportunidade de participar. E no sábado a gente tem aí também o futebol da Copa dos Bancários, né, já numa fase mata-mata. E a gente espera no dia 13 de dezembro ter aí a grande final da Copa dos Bancários. De repente dá mais audiência que o jogo do Cruzeiro ontem, né? Com certeza. E falando nisso, no dia 1 e 2 a gente está finalizando aí, nós vamos discutir aqui em Brasília, organizado pela Contraficute, um seminário de bancos públicos, né? Aquilo que a gente entende, qual é o papel dos bancos públicos no segundo governo Dilma. Não dá para haver um retrocesso daquilo que os bancos públicos avançaram e que podem ainda ampliar na bancarização e no acesso democrático também do sistema financeiro à população, independente da sua renda. E depois nós temos aí um encontro também da nossa Federação Centro-Norte. O encontro vai ser quando? Vai ser no dia 1 e 2, aqui em Brasília, né? As federações e os sindicatos é que participam desse evento.
e depois a gente vai dar publicidade àquilo que for tirado como demandas, né, dos bancários de todo o país e também para que a gente possa levar para o governo federal. Ok. Eu gostaria muito de agradecer a presença do nosso presidente, Eduardo Araújo, a nossa equipe técnica, assessoria de comunicação da presidência dos sindicatos bancários, mas agradecendo principalmente a você, internauta, que participou conosco, que ficou audiente até agora no nosso programa. Lembrando que nós temos um próximo encontro marcado, na segunda-feira, 19h30, né? 19 horas e 30 minutos ao vivo aqui pela TV Bancários. O tema vai ser explicitado durante essa semana nas redes sociais e no site do Sindicato dos Bancários. Tenham todos uma ótima semana, uma semana abençoada.